Alô, gente! Nossa, Evangelho da Graça é coisa nossa, porque Cristo nos libertou para que nós sejamos livres nele. Nós não sejamos mais escravos da religião. Nós não somos mais escravos da lei. Nós não somos mais escravos desses movimentos que está à nossa volta, porque ele nos libertou e nós hoje estamos como um pássaro voando livremente, sem que ninguém possa nos perturbar. Meu irmão, seja bem-vindo a este canal, Verdadeira Graça, desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Eu agradeço a você que tem escrevido, você já é inscrito neste canal, você, minha irmã, meu irmão, que ainda está em dúvida, não tenha dúvida, porque religião não existe aqui dentro. A religião foi criada por Constantino, no início do século IV. No ano 305, 310, Constantino criou a chamada religião, porque os apóstolos não eram religiosos, Jesus não foi religioso, nem também a lei. Moisés foi religioso, era guardador da lei, mas não era religioso. Mas hoje o mundo está perdido através da religião que tem prendido o povo dentro das quatro paredes, ensinando algo que esse livro já está cumprido. Não existe mais nada para cumprir, porque tudo está cumprido. Isso cumpriu na vida dos judeus. Então nós não temos dúvida, nós estamos aqui para te alertar. E o tema da mensagem é essa: o céu é diferente da terra? Sim, mas as religiões dizem que não. As religiões dizem que céu é semelhante à terra. Há muitas denominações que ensinam desta forma. Porque quando encontramos dentro desse livro, falando que o vosso nome está escrito no livro da vida, aquele que o seu nome não foi escrito, não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Isso é linguagem de figura, meu irmão. Porque no céu não existe livro. Livro é coisa daqui da terra. Não existe caneta, lápis no céu. Isso foi uma linguagem. Tem um camarada aí, um título aí de pastor, de uma seita aí dos Estados Unidos. E esse camarada diz que no céu existe uma televisão. E ali o vídeo de todas as pessoas vai ser passado ali. Deus vai chamar, vem cá, olha lá, vê a sua vida, olha o que você fez. E você vai ver. Onde é que o camarada viu isso? De onde ele tirou isso? Então você vê umas berração que existe dentro desse movimento. Então por isso que o título da mensagem é essa: o céu e a terra são igual? As religiões, a maior parte das religiões fala que no céu há uma cidade, ruas de ouro, mar de cristal, casas, muro. Se existe muro, então o ambiente não é bom. Como é que vai existir muro num lugar onde é santo? O local ali é tudo santo. Como vai existir muro no lugar desse? O muro serve para quê? Para cercar território. Então eles pegam a Jerusalém, aqui da terra, que é uma cidade impura, uma maldição, e chama de cidade santa.
nação santa, nação eleita. Onde existe essa nação santa e cidade santa? É a cidade mais amaldiçoada dentro desse livro, Jerusalém. Porque todas as profecias apontavam para Jerusalém. Porque Jerusalém, o pecado era tanto sobre Jerusalém, a maldade sobre Jerusalém era tanto, que quando o Filho de Deus, Jesus, viu Jerusalém, ele chorou. Por que ele chorou? Ele devia ter pulado de alegria, saltado de alegria, bater palma. Não, ele chorou. Porque ele sabia tudo que viria sobre aquela cidade. Que aquela cidade estava reservada o que? Maldição. E maldição sobre aquela cidade. Ezequiel profetizava maldição sobre Jerusalém. Daniel profetizou. Você olha Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 16 em diante, você começa a ver, desde o versículo 1 até o versículo 15, ele está falando de bênçãos. Mas do 16 em diante, ele vai falando até o fim sobre maldição. O que ele ia trazer doenças, espíritos horríveis, espírito de escândalo. Foi por isso que o apóstolo Paulo diz que Deus permite o espírito do erro no meio do povo para que os que são da verdade se manifestem. Deus permite heresia. 11:19 de Coríntios, Deus permite heresia dentro, no meio desse local que se diz igreja, para que os que são da verdade se manifestem. Mas mesmo assim, eles continuam com a máscara sobre o seu rosto. Então, Jerusalém, a maldição toda deste livro foi despejado em Jerusalém. No ano 70, isso Deus já tinha dito e profetizado. Você olha no capítulo 24 de Mateus, nos primeiros versículos do capítulo 24 de Mateus, os discípulos, Jesus sai do templo e os discípulos começam a conversar com Jesus e falar sobre os fins, e Jesus começa a falar. Templo bonito, não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso vai ser. Porque o primeiro templo já tinha sido destruído pelo rei Nabucodonosor. E Herodes construiu outro templo bonito, muito belo, que era a idolatria de Israel. Mas Deus disse, ele enviaria toda a maldição para Jerusalém. Então Jerusalém não traz nada, porque não adianta hoje. Vocês podem ver que o povo hoje, as pessoas que não são religiosas, principalmente protestantes, para onde é o lugar que eles gostam de ir? Jerusalém. Para quê? Você pode ver que a cidade mais visitada hoje é lá Paris, você vê Londres, Nova York, Dubai. Você vê várias capitais hoje aí da Europa e de outros países que são visitadas por turistas. E Jerusalém, a crentaiada que vão para lá. Porque você pensa que Jerusalém existe igrejas protestantes lá? Não. Lá é dominada pelos muçulmanos. Então aquela cidade foi devastada no ano 70. Deus permitiu que o general Tito, se você olhar lá em Lucas capítulo 21, e começa a olhar o 21, capítulo 21, e do versículo 20 ao 24, você vai entender que o gentil, que era os romanos, entraram em Jerusalém, mais de 1 milhão de judeus foram mortos. E mais de 1 milhão foi levado para Roma, preso. E os demais sumiram, foram embora de Jerusalém. Então Israel acabou. Tudo que Deus tinha para Israel terminou ali.
no ano 70. Deus não tem compromisso nenhum mais. Então, desde o ano 70 até 1948 não existia mais. Foi varrida. Varreram com uma vassoura varrendo. Assim também Israel foi varrida. Tiraram Israel. Mas em 1948 a ONU espremeu e deu ali um lugarzinho para aquele povo. Então ali existe um povo, mas a nação prometida por Deus, que era aquela nação que saiu do Egito por intermédio de Moisés, não existe mais. Por isso que São Paulo disse, lá no capítulo 3 de Gálatas, versículo 28, que não há judeus, não há grego, não há escravo livre, mulher, homem, são tudo, hoje são um povo só. Nós somos o verdadeiro Israel de Deus. Então não tem que pegar essa Jerusalém aqui e querer comparar e falar que no céu tem uma Jerusalém que é modelo dessa aqui embaixo. Isso é linguagem de figura, porque João teve uma visão e ele falou de rua de ouro. O que é ouro? É imundícia. O que é diamante? Essas pedra preciosa que existe aqui na terra, é tudo imundícia. Cristal, mar de cristal. E tem alguns crentes ignorantes, eu vou nadar no mar de cristal. Cristal é pedra. Lá vai existir boi e leão vão andar junto. Para com essas bobeiras. A cobra, as crianças vão brincar com a cobra. A onça e cordeiro, cabrito vão andar juntos, vão pastar. Para com essas tolices, vão andar na rua de ouro. Tem até um cântico que diz, eu quero andar na rua de ouro. Como andar na rua de ouro? Quem morre? A própria palavra de Deus está bem claro. Carne e sangue, Coríntios 15:50, não herda. Carne e sangue não herdará. Nunca herdou o reino de Deus. Ah, mas Elias, Enoque foi levado ao céu. Olhamos ali no capítulo 5, 24 de Gênesis, Enoque foi tomado e levado por Deus. Elias ali, segundo Reis, no capítulo 2, versículo 11 e 12, Elias foi tomado por uma carruagem de fogo e levado ao céu. Mas onde você prova isso? Aqui dentro? Esse livro diz que não. Esse livro diz que não. Como você pode dizer que esses dois homens foram para o céu? Se Jesus mesmo disse no capítulo, aonde, irmão Nilson? Que ele disse no capítulo 3 de João, do livro histórico de João, versículo 13, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que do céu desceu. E outra vez, nós olhamos para os heróis da fé, do capítulo 11 de Hebreu. Nós vemos que Enoque está incluído. Jó, Abraão, todos aqueles homens foram mortos. Então pare com essas coisas de querer comparar o céu com as coisas da terra. Que lá tem rio da água, tem água da vida, lá tem árvore da vida, lá tem jardim, lá tem isso, tem... Pare com essas coisas, irmão. Não existe essas coisas. Ninguém pode escrever como é o céu. O apóstolo Paulo disse, lá no capítulo 2, versículo 9 de Coríntios, o que os olhos não viram, e o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração do homem, é o que está lá em cima. O homem nem pode imaginar o que é o céu. Não há. Não adianta. Querer copiar, querer fazer filme, fazer música, não existe essas coisas. Pode até querer fazer. Mas o apóstolo Paulo, segunda carta de Coríntios, conheço um homem que, não sei se foi em espírito, fora do corpo,
se foi na carne, se foi no espírito, mas foi arrebatado até o terceiro céu. E ele viu coisas. Ele falava de quem? Falava dele. Viu coisas que não tem nem como explicar. Ele não falou nada. Ele foi ao terceiro céu e voltou, não falou nada. Agora fica essa crentalhada. Irmã, aqui nós vamos receber aqui uma missionária. Eu já vi muito isso. Ouvi muito essas berração. Vamos ver aqui uma missionária, uma pastora, que foi arrebatada até o céu. Lá o anjo levou ela, e lá em vários lugares. Mas é mulher que vai ao céu. Mas que homem lá parece que é muito pouco. Vejo muito falar de mulher. Lá ela viu fulano, viu ciclano, ela encontrou com o apóstolo Paulo, ela viu não sei quem, o anjo levou ela em tal lugar. Pare com essas coisas, meu irmão. Deixa de ser criança. Passa a ser uma pessoa mais ativa. Deixa de ser tolo. Isso é tolice, acreditar numa coisa dessa. Então, o céu, voltando para o título da mensagem, céu e terra são iguais? Lá não existe montanha, lá não existe rio, lá não existe mato, lá não existe gente, lá não tem carne. Não tem esse negócio. Isso é tudo linguagem de figura. É que João, o que mais existe no livro do Apocalipse, é linguagem de figura. É metáfora. É o que existe ali. Nada mais do que isso. Porque aquelas cartas que foi escrito por João, teve um remetente e um destinatário. E quem foi esse destino? Para onde foi? Foi para o Brasil? Foi para os Estados Unidos? Argentina? Para onde foi? Foi para 7. Foi para 7 sinagogas que havia na Ásia Menor. Foi para lá. Isso já acabou. Isso é apenas alertando aqueles judeus convertidos que lá estavam, que não viesse para Jerusalém. Ficasse lá. Estava refugiado, que lá ficasse, porque o que esperava Jerusalém era coisa terrível. Isso aconteceu. Então hoje não adianta você ir ficar, vou fazer uma excursão para Jerusalém, vou para a Terra Santa, vou entrar no Rio Jordão. É um rio impuro, um rio imundo. O Rio Jordão é tão sujo que eu ouvi no Egito. Eu ouvi conversando com um egípcio. Ele falou que lá o Rio Jordão é imundo. É uma imundiça que existe lá. É como o Rio Gange, lá da Índia. Lá, né? Então, tudo quanto é porcariado ele joga lá. E você vê que o general Tito, aliás, o general, né, que foi curado por Eliseu, Naamã, ele disse, mas lá no meu país tem rio muito mais puro do que esse rio aí. Agora mergulhar 7 vezes no Jordão para ser curado. Naquele tempo, ele quis repudiar o Rio Jordão. E agora hoje fica pensando, eu vou para Jerusalém, eu vou andar nas ruas de Jerusalém, vou ver o túmulo não sei de quem, eu vou entrar no rio. Tá? Para com essas coisas, meu irmão. Lugar de impureza, lugar de imundícia, hoje é Jerusalém. Vai numa cidade boa onde você vai, porque lá eles não gostam. Lá os judeus são todos muçulmanos. Os judeus hoje eles não são cristãos. Eles apenas querem o dinheiro. Existem os hotéis, os restaurantes lá que acolhem esses crentes, esses religiosos, para pegar o dinheiro deles, nada mais do que isso. Então, meu irmão, não se engane, que céu e terra não tem nada a ver. O céu é um lugar celestial e a terra é um lugar terreno. Meu irmão, fique com esta palavra. Que a graça e a paz permaneçam sobre a vossa vida. Graça e paz.